Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que traz o tema Epístolas para o nosso tempo. Hoje nós vamos ficar com a lição número 8, que é a espera do Mestre. É a primeira carta aos Tessalonicenses. O texto básico que nós iremos usar será 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? A carta aos Tessalonicenses talvez tenha sido a primeira carta que o apóstolo Paulo tenha escrito, né? Esta igreja era uma igreja muito jovem, visto que ela foi estabelecida de 2 a 3 anos antes dessa carta ser escrita, né? E o principal tema dessa carta, que foi destinada a esta igreja, é Paulo preocupado, mesmo embora a igreja de Tessalônica ela tivesse, mesmo sendo jovem, ela estivesse crescendo, ela era ainda muito jovem e precisava amadurecer a sua fé, visto que surgiram também alguns problemas, o problema principalmente da interpretação sobre a vinda de Cristo Jesus, né? Isso trouxe alguns problemas para a igreja e houve então a necessidade de que Paulo ele viesse então a instruir a igreja a respeito desse tema, né? Eles pensavam que a vinda de Cristo era iminente, pensavam que seria uma vinda rápida, e por este modo, por causa desse pensamento, eles passaram a deixar de trabalhar. Como eles achavam que a vida de Cristo ia ser iminente, ia ser rápida, eles deixaram de fazer, né, os seus afazeres cotidianos, né? Abandonaram então essas práticas porque achavam que não havia necessidade, visto que Jesus já estava retornando para buscar a sua igreja, né? Nesse entendimento errôneo a respeito da vinda de Cristo. Uma outra situação que isso gerava é que uma grande preocupação por parte deles era com a morte dos seus entes queridos, né? Porque como ficariam eles, né, iriam morrer antes da vinda de Cristo? Então isso também trouxe um grande problema para a igreja naquele momento, a grande preocupação. Então Paulo, como líder desta igreja, Paulo como fundador desta igreja, né, e o primeiro tópico nos diz isso, nos fala, né, a respeito da liderança na igreja. Paulo ele e seus companheiros eles foram muito fiéis na transmissão do evangelho, né? Eles foram muito cuidadosos a respeito disso. Paulo também ele serviu de exemplo ali, trabalhando para não ser peso para a igreja, né? Então, e um outro ponto, ele tinha atitude também de mansidão e de carinho por esta igreja. Então Paulo ele tinha como liderança, ele tinha todos esses cuidados. Porque veja bem, a liderança ela tem um papel muito importante no crescimento da igreja, no desenvolver da igreja, né? Então o líder ele precisa estar atento ao que acontece na sua igreja. Ele precisa ser atuante, ele precisa estar intimamente ligado com a sua igreja. Então as atitudes do líder vão influenciar e muito em relação ao crescimento da igreja ou não, né? Tudo vai depender das atitudes do líder. E nós, como conhecemos Paulo, nós vimos que Paulo ele tinha esse cuidado, ele tinha esse amor pela igreja e principalmente pelo evangelho, né? Ele demonstrava essa fidelidade a qual ele recebeu de Jesus Cristo, a missão de pregar à igreja, principalmente aos gentios,
e ele tinha essa preocupação de transmitir esse evangelho verdadeiro e genuíno, sem nenhum tipo de equívoco, sem nenhum tipo de erro doutrinário. Então, como essa igreja era muito jovem e ela precisava desse amadurecimento, Paulo então escreve esta carta, né, instruindo como a igreja deveria agir e atuar, né? E ele começou então a mostrar para a igreja os principais pontos, né, que a igreja precisava entender, que eles não precisavam ser ignorantes a respeito disso. Então Paulo ele escreve essa carta à igreja para que ela possa entender realmente como seria a vinda de Cristo, né? Ele diz ali à igreja que a vinda de Cristo ela estava próxima. A qualquer momento Cristo poderia vir buscar a sua igreja. Mas isso não quer dizer que seria uma vinda iminente, seria uma vinda para agora. Embora a igreja precisasse estar, né, ali preparada para a vinda do Senhor, e isso cabe à igreja de Tessalônica, como também cabe à nossa igreja, a nós, porque realmente nós não sabemos o dia nem a hora. Paulo ali diz, né, as escrituras dizem que alguns eventos serão o prenúncio, né, alguns eventos, rumores de guerra, né, terremotos, maremotos, epidemias, tudo isso seria o princípio das dores. É o que nós estamos vendo. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Mas isso não quer dizer que Cristo vai retornar de imediato. Mas como nós não sabemos quando será o retorno de Cristo, nós precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. O crente ele precisa estar sempre preparado, como se Cristo fosse voltar amanhã. Mas isso também nos quer dizer que nós também não podemos abdicar daquilo que é a nossa responsabilidade. Não é porque nós estamos vivendo, estamos nessa esperança, né, de que Cristo vai retornar para nos levar desse mundo tenebroso, né, das dores, do sofrimento. Isso não quer dizer que nós devemos abdicar das nossas responsabilidades, né? Nós precisamos continuar sendo responsáveis, continuar trabalhando, continuar tendo disponibilidade para a obra do Senhor. Nós precisamos ser bons pais, bons maridos, bons profissionais, mas sempre preparados, porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar, né? Por isso nós precisamos estar sempre atentos, né? Porque os sinais estão aí. Nunca a vinda de Cristo esteve tão próxima como nesses últimos tempos, né? Então nós precisamos estar atentos. Então a igreja ela precisava entender isso, que ela teria que voltar, né, às suas atividades normais, né? Que Cristo iria voltar, mas nós não saberíamos ainda. Então ele diz à igreja que alguns sinais iriam acontecer, anunciando assim o retorno de Cristo, né? Então, e um outro ponto, né, que a igreja ficava preocupada era a questão dos mortos, dos entes queridos. Nós precisamos entender que a igreja ela foi crescendo, mas ela estava em meio a uma perseguição. E em meio a essa perseguição, né, dos judeus, dos gregos, né, dos romanos, que procuravam caçar a igreja, que procuravam destruir a igreja, destruir lá os discípulos de Cristo, destruir, né, os seguidores de Cristo, muitos foram mortos, muitos eram torturados, muitos eram crucificados, e a igreja ela foi crescendo em meio a essa perseguição. E isso trouxe uma alegria, né, quando foi relatado a Paulo, através de Silas, né, dos seus companheiros ali que estavam com ele, que e mesmo essa perseguição, a igreja crescia. A igreja guardou aquela fé que foi pregada há 2, 3 anos atrás, e mesmo sem a presença dos apóstolos ali, a igreja ela manteve a sua fé. Ela manteve ali, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo morta, mesmo sendo massacrada, mas ela estava firme e a igreja ela ia crescendo, né? Isso trouxe uma alegria muito grande ao coração de Paulo. Ao passo que
como era uma igreja muito jovem, ela havia alguns problemas na interpretação do Evangelho, principalmente no que nós falamos anteriormente, né, que era a vinda de Cristo e a questão de como ficariam os mortos, né, antes dos que morreram antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então Paulo ele explica que os mortos, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz que nós que ficamos vivos, né, nunca subiríamos antes daqueles que já morreram. Então isso trouxe uma esperança e uma alegria à igreja, porque seria o momento em que eles poderiam reencontrar, rever novamente aqueles entes queridos que foram mortos através da perseguição da igreja, né? Então ele explica o seguinte, ele explica que aqueles que morreram em Cristo Jesus, né, que morreram pelo Evangelho, que morreram pelo Evangelho de Cristo, eles ressuscitariam primeiro, né? E como seria essa ressuscitação? Como seria esse encontro com o Senhor, né? No tópico 4, né, fala sobre isso. No 3 fala sobre a volta de Cristo. Como seria a volta de Cristo? Como seria a segunda volta de Cristo? Né? Paulo explica que a segunda volta de Cristo seria nos ares, né? Que Jesus retornaria para buscar a sua igreja, né? E encontraria a sua igreja entre as nuvens. Seria uma manifestação visível. Todos iriam ver Cristo buscando a sua igreja e encontrando a sua igreja ali nos ares, entre as nuvens. Então, essa palavra trouxe esperança àqueles que estavam desesperançosos, que estavam tristes, né, pela perseguição, que estavam tristes porque viram seus entes queridos morrerem sem ver Jesus voltando, né? Então Paulo ele traz essa tranquilidade e traz esse ensinamento à igreja sobre a vinda de Cristo, que Cristo estava próximo a retornar, mas que ele daria alguns sinais seriam vistos para anunciar que Cristo estava retornando, né? Ele também ensina que aqueles que morreram antes da volta de Cristo, eles ressuscitariam, né? E encontrariam com Jesus, juntamente conosco que ficamos com Jesus ali nos ares, né? Esse tema, essa parte, trouxe algumas teorias, né? Trouxe algumas teologias a respeito dessa segunda vida de Cristo, mas o importante é nós não ficarmos debatendo assuntos que não nos trazem relevância alguma. O importante é que nós precisamos entender que Cristo vai voltar. Cristo ele vai retornar para buscar a sua igreja. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, precisamos estar preparados para a vinda de Cristo, que pode ser a qualquer momento. Essa epístola também nos ensina que, embora Cristo ele esteja voltando, Cristo vai voltar para nos resgatar, para nos tirar deste mundo, né, através do arrebatamento, isso também não impede que nós venhamos a fazer a nossa parte, que sejamos responsáveis, que sejamos bons cidadãos, preparados, guardando o Evangelho, guardando a nossa fé, seja ela com práticas e palavras, anunciando o Evangelho. Nós precisamos estar preparados como se Cristo fosse voltar amanhã. Mas precisamos ser responsáveis com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades. Responsabilidades essa como pai de família, responsabilidade como cidadão, responsabilidade como servo do Senhor. São responsabilidades que nós não podemos abrir mão, mas sabendo que Cristo ele está realmente voltando, né? Ele vai voltar. Então nós precisamos ter esse cuidado em sermos responsáveis e guardar a nossa fé e estar sempre preparado, sabendo que Cristo irá nos buscar e nos resgatar deste mundo, né? Nós iremos encontrar com Cristo, teremos o nosso corpo glorificado e será o momento em que nós iremos rever, né, aqueles entes queridos que partiram, né? É a oportunidade que Cristo nos dá de nós novamente nos encontrarmos e juntamente com Cristo nós louvarmos e engrandecermos o seu nome naquele coral celestial ali nos céus, juntamente com ele.
Então, Paulo, como líder dessa igreja, ele teve essa preocupação em ensinar a igreja, em mostrar à igreja que, embora estivesse em meio à perseguição, embora a igreja estivesse ali sendo perseguida, ela precisava guardar a sua fé, porque a vinda de Cristo era certa. Ela deveria, em meio à perseguição, não ficar sem esperança, não ficar triste, porque aqueles que partiram, eles iriam retornar, eles iriam ressuscitar, e juntamente com aqueles que ficaram, iriam encontrar com Jesus nos ares, né? Com Jesus nos céus. E ele nos ensina, né? O texto nos fala que nós precisamos, como a igreja deveria agir, deveria ser longâmina, deveria ser bondosa uns com os outros, deveria admoestar uns aos outros, deveriam guardar a sua fé, né? Todos esses atributos, todas essas atitudes é que nós devemos guardar na esperança e na certeza da vinda de Jesus Cristo. Até que Cristo venha, essa é a missão da igreja, né? Pregar o evangelho, manter-se santo, puro, imaculado, né? Levar a esperança àquelas pessoas que hoje encontram-se sem esperança alguma. Levar a esperança de Cristo àquelas pessoas que por não acreditarem nele, não têm esperança. Mas nós precisamos mostrar a essas pessoas que Cristo é real, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, e ele vai buscar a sua igreja amada. Então nós precisamos ter esse cuidado e ter essa responsabilidade de levar este evangelho a essas pessoas que hoje, assim como lá em Tessalônica, estavam sem esperança, estavam tristes. Nós precisamos levar essa certeza e essa esperança que Cristo, ele irá voltar, ele irá buscar a sua igreja. A todos aqueles, né, que são chamados filhos de Deus através de Cristo Jesus, aqueles que seguiram a Cristo Jesus, aqueles que confessaram a sua fé, né, e agora estão na esperança de encontrar com Jesus. É o que o texto de Paulo, né, aos Tessalonicenses nos ensina, que Cristo ele vai voltar, que a perseguição que nós enfrentamos hoje, ela é passageira, porque Cristo ele irá nos tirar deste mundo, de sofrimento, para encontrarmos com ele, né? E essa é a palavra que Paulo trouxe a essa igreja, e esta é a palavra que Paulo traz hoje para nós também, né? Que embora nós possamos estar no meio dessa luta, né, diária, dessas perseguições que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter a esperança que Cristo está voltando e ele irá buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar então com essas pequenas palavras e que nós possamos refletir a respeito disso e que a igreja esteja preparada, que a igreja esteja consciente que Cristo irá retornar e que nós devemos esperar o Mestre, né, com a nossa fé em dia, com a nossa vida em retidão, com a nossa vida em processo de santidade, para que nós não venhamos a ser deixados para trás. Amém? Que nós possamos então glorificar a Deus todos os dias, porque sabemos que ele irá nos buscar, ele irá nos levar para reinar com ele na glória. Amém? Que os irmãos possam ficar com Deus, tenham uma boa noite e que Cristo possa abençoar o coração da igreja. Glória a Deus. Amém.